igual como a gente fez, né? R transposto G, R igual a G. A isometria da métrica significa isso aqui. Se nós quisermos usar notação, vou colocar assim só para ficar mais claro, ds linhas eta mi, dx mi, exatamente o que eu fiz aqui, eu estou fazendo agora declarando as componentes, só para quem não está muito acostumado. Eta mi, então isso aqui vai ficar lambda mi kappa dx kappa. Essa relação aqui. Isso aqui vai ficar lambda mi lambda dx lambda. Essa relação aqui. Então, vamos reorganizar isso da seguinte maneira. Voltando aqui. Lambda mi kappa. Essa mi lambda mi lambda dx kappa dx lambda. Eu quero que isso seja igual a esse objeto aqui. Esses Is aqui são todos saturados. Mi está saturado com Mi, Mi está saturado com isso. São somados. Nada mais impede de chamar esse Mi de kappa e esse Mi de lambda. Então, ó, dx kappa, dx lambda. Então, isso aqui vai ser para mim que eu vou chamar de eta kappa lambda. Essa relação aqui é essa relação aqui. Está me dizendo o seguinte, ó, eta kappa lambda é lambda mi kappa eta mi eta mi lambda. Ó, isso aqui é linha coluna. Isso aqui, ó, isso aqui é linha. Então isso aqui é linha, isso aqui é coluna. Para eu trocar linha por coluna, é só transpor essa matriz. Se eu quiser colocar aqui um lambda transposto, para ficar igual a essa, ó, é só trocar linha por coluna. Isso aqui é linha, isso aqui é linha. Então a linha vai para cá e a coluna vem para cá. Isso aqui é lambda transposto. Então é essa relação que está ali, ó. Lambda transposto, kappa mi, eta mi, lambda mi lambda, igual a eta mi. Tá? Isso então é só a estrutura que eu estou colocando. Se a gente quiser olhar em termos de elementos de matriz, é melhor olhar da forma concisa, matricial. Mas quem quiser olhar em elementos de matriz, essa relação aqui então é escrita desse modo. Deixa eu só reescrevê-la aqui. Posso escrever só. Isso aqui é eta mi. Isso aqui é lambda transposto, kappa, lambda transposto, mi, vamos dizer, kappa, eta, kappa, lambda, mi. Isso está acontecendo aqui. Essa relação é exata. Só troquei os nomes dos Is, não aconteceu nada. Se quiser, posso escrever assim. Eta, kappa, lambda transposto, kappa, mi, eta, mi, lambda, mi. Então agora está em forma matricial essa relação. Então isso é a isometria. Essas matrizes aqui que fazem as transformações de coordenada no espaço de Minkowski para deixar o elemento de linha invariante, quer dizer, é o que a gente chama para atender, né, ao segundo postulado da relatividade especial, de que a luz é um absoluto, né? A propagação da luz independe do observador, a mudança de referencial que eu faço. Então vamos procurar qual é a categoria mais geral dessas matrizes lambda que deixam a métrica invariante. Então isso é o que define para nós o que a gente vai chamar de grupo de Lorentz. As transformações de Lorentz estão embutidas aqui dentro e as chamadas rotações também estão embutidas aqui dentro. Mas o que a gente está procurando no final de tudo é o conjunto mais amplo de transformações lineares que deixam invariantes esse elemento de linha. Depois, claro, a gente pode estender isso para o grupo de Poincare. Então, a passagem do grupo de Lorentz para o grupo de Poincare, depois o grupo de Poincare já não prescreve mais o elemento de linha, mas sim os intervalos. Depois eu posso passar para o grupo de Weyl, que vai incluir as dilatações, e depois a gente pode passar para o chamado grupo conforme. Ou seja, a gente pode buscar depois qual é a categoria mais geral de transformações que deixa
invariante a estrutura de cônjuges de luz. Aqui nós não estamos procurando isso. A gente está procurando apenas o conjunto de transformações que deixam invariantes o elemento de linha. Então a gente está dado esse elemento de linha, quero procurar isso aqui. E aí nós vamos categorizar todas as grandezas. Então isso aqui vai definir para nós o grupo. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu só colocar duas observações aqui. Deixa eu apagar. Nós podemos inverter, por exemplo, essa relação, matricialmente. Então, o inverso disso aqui vai ficar lambda menos 1, eta a menos 1, lambda transposto por menos 1. Quer dizer, o inverso do transposto é o transposto do inverso, etc. Né? Então, eu posso colocar desse modo. Ou lambda transposto a menos 1, a mesma coisa. Então, isso aqui igual a eta a menos 1. Se eu quiser olhar isso em termos de elementos de matriz, lembre-se que a matriz eta tem índices contra variância. Então, essa relação seria escrita assim: lado esquerdo, eta, lado direito, eta, no isso aqui. Essa matriz aqui é o inverso. Então, se a métrica é covariante, o inverso da métrica é contravariante. Os dois índices estão em cima. E aí eu teria essa matriz aqui, lambda a menos 1 mi k. Eta, essa métrica aqui é contravariante. Os dois índices têm que estar em cima. Eta, k, lambda. E aqui eu teria lambda a menos 1 transposto lambda mi. Que eu poderia escrever também assim. Como aqui tem uma transposição envolvida, então posso escrever isso aqui. Matriz lambda menos 1, elemento mi k, eta, k lambda. E aqui, tiro o transposto, vou deixar só o lambda menos 1. Mas se eu tirar o transposto, eu vou trocar a linha do coluna. Então aqui fica mi, e aqui fica lambda. Aqui está lambda mi. Tá? Que a coisa está sendo assim, ó. Esse índice aqui bate diretamente nesse, esse índice bate diretamente nesse. Então isso aqui é linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Então essa relação que eu podia escrever assim, em forma concisa. Eu escrevo assim, se quiser, em termos de elegantes. Estou colocando isso porque às vezes dá confusão, né? Quantas noites me deixou aqui de castigo, discutindo com ele esses rabiscos maravilhosos. A turma nova já conhece teu caderno? Vou botar passadinha para eu ver tudo como é que tá. Senão a mamãe briga, hein? A Elizabeth. Não, passada aí. Se você queixar o professor Rodite, não. Outra vez queixou o professor, você está maltratando muito o Alexandre, suas aulas são muito bagunçadas, está vendo meu filho, ficou horroroso aí. Ele foi para casa, nos foi, passou tudo ali, né? Mas ele quase me matou com isso, gente. Quase foi uma coisa quase kármica da nossa relação, semestre passado, por conta disso. Ele viu lá no livro do Weinberg. Falei para ele, cara, meu pai veio do Líbano, ia para Toronto, ia para Buenos Aires, acabou no Rio. Aí eu te encontrar. Ele cara, que esse cara me sacaneou no mês passado, foi duro, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir reproduzir tuas dúvidas, porque eu posso enrolar o pessoal. Porque as tuas dúvidas foram construtivas, são dúvidas lícitas, legítimas, né? Mas olha só, eu estou rolado, se o pessoal tiver dúvida, vem a mim. Ou vai a você, né? Se eu sentir que a dúvida você... Não, se vem a mim, eu vou dar a dúvida, né? Pois é, vai fazer uma transformação. Mas lembrando que a dúvida surgiu porque durante a aula de métodos teóricos utilizou uma coisa que gerou dúvida que não... Não, eu estou brincando contigo, era tudo isso, né? A gente mas foi uma coisa complexa. Porque aí os livros, às vezes, confundem. O livro não confundem. Você acha que o livro do Weinberg está errado? Não. Só que, às vezes, as pessoas adotam certas notações tácitas. E aí, às vezes, o estudante, lendo aquilo, pensa que a coisa foi feita de um jeito que não foi feita. Quer dizer, tem passos intermediários que não são mostrados, o cara olha o resultado e pensa que foi feito assim, estava acontecendo. Ele estava vendo que tinha um erro conceitual na dedução, não no resultado, mas na dedução. A maneira de colocar, não o livro do Weinberg, mas a maneira de você perceber a relação. Então, isso aí já se confunde. Por isso que eu estou colocando em forma aberta, porque as pessoas começam a botar índice para lá, e outra coisa que às vezes desorganiza a cabeça, porque como a matriz eta
numericamente é igual a eta menos 1, o cara acaba achando que os índices daqui são iguais aos índices daqui. Não é. Quando então, numericamente, eta é igual a eta menos 1. Mas na hora dos índices é importante manter o eta menos 1, porque onde você vir eta menos 1, você já sabe que os índices estão em cima. Porque se o cara diz, bom, eta menos 1 é igual a eta, aí o cara começa a botar índice embaixo, aqui essa coisa não vai fechar. Então é sempre bom manter fiel, né, a notação, mesmo que às vezes seja óbvio, mas é importante porque isso gera confusão. Eu sei que eu também passei por essas confusões, não é só você que passou, não. Você só me maltratou. Vamos lá. Então, a ideia é essa. Vamos trabalhar um pouquinho mais nessa relação, só para a gente tirar algumas propriedades antes de ir. O que a gente está buscando? Então, nós chegamos agora no cerne do conceito de covariância da relatividade especial. Para nós, a questão é essa. Essa relação é que é crucial. Pessoal, só um esclarecimento. Hoje eu vou precisar sair às 7 horas, então eu peço desculpa a vocês. Quem não aguentar pode ir embora. Mas eu vou ter que dar aula direto até 7 horas, tá? Aqui, juro, pode ir embora, sem problema. O Tchauca está filmando aí, se você for o último a sair, não tem problema. Sabe, porque eu não vou poder dar intervalo hoje, que eu tenho que viajar, que eu estou com um problema em casa, eu tenho que ver minha mãe, tem que dar uma atenção lá, então eu tenho que ir para casa, eu vou viajar para o interior ainda, eu vou chegar em casa 10 da noite, só tenho que sair daqui 7 horas. Vai levar um saco? Oi? Vai levar um saco? Saco de quê? Qual o saco de comida? Não, de bom. Hã? De bom. Tá lá na mochila. A história da noite já sabe. E hoje é dia, porque o pessoal começa 7 horas da noite a comer churrasquinho na central. Aí, cara, aquele churrasquinho com bactérias do ar, farofa, aquele molho de tomate com cebola e pimentão que está ali desde de manhã fermentando, com a poeira do asfalto e a ventania, depois sobra o saquinho da tampa. Tem um monte de sapo lá, né, alerta. Brincando não, sapo deu vômito. Acaba comendo aquelas casquinhas de porco, aquele negócio que é tipo torresmo, aquilo é pura gordura, né? Tomando cerveja quente. Vamos lá então. Então o que eu estou fazendo? O fundamental para nós está aqui. Espaço de Minkowski, métrica eta, isometria desse espaço, matrizes lambda, que satisfazem nessa relação. Mas vamos ver, claro, que aqui dentro sai naturalmente as transformações de Lorentz. Mas no fundo o que a gente está querendo dizer, se eu estou no espaço, definir a métrica desse espaço pela física da luz, então quem está guiando a propriedade, o que eu chamo de medida desse espaço, é um padrão estabelecido pela luz ou pela radiação eletromagnética livre. Esse é o meu padrão de medida. Esse padrão de medida, então, significa uma métrica. Então, todas as transformações que vão deixar essa métrica invariante devem ser uma transformação da física, porque a métrica é medida, é produto escalar, é norma de vetor, é ângulo entre vetor. Então, eu estou fazendo medida de energia através da métrica. A métrica é ótima para medir a energia. O meio de NV2, né, é produto escalar. Módulo de R, né, potencial que depende da posição, da distância. Estou medindo uma distância, estou medindo a métrica, ela está embutida dentro da noção de energia. Existem algumas grandezas físicas que prescindem da noção de métrica, como, por exemplo, o momento angular. O momento angular é uma grandeza que ele independe da métrica, ele é um produto vetorial, ele não é um produto escalar. Mas a maioria das grandezas físicas, elas dependem de distâncias, de módulos, de ângulos, então elas dependem da métrica. Então, deixar a métrica invariante significa bastante para a física de um sistema. Então, nós vamos buscar o quê? As isometrias da métrica de Minkowski. Essas isometrias lambda aqui, elas formam um grupo. Por quê? Se eu pegar o produto de duas, né? Se eu pegar lambda 1, satisfaz a essa relação. Lambda 2 satisfaz a essa relação. Então, se eu multiplicar lambda 1 por lambda 2, isso aqui me dá um lambda 3. Produz duas matrizes. Será que essa terceira matriz satisfaz a essa relação? Então é só colocar. Usa a propriedade da transposta, usa isso aqui uma vez, usa isso aqui duas vezes, então sim. Então, o produto de duas transformações também é uma isometria. O produto de duas isometrias é uma isometria. Primeira propriedade do fechamento. Segunda propriedade, a identidade é uma isometria. Claro, se bota a identidade aqui, tudo acontece. Terceira propriedade, se lambda é uma isometria, será que lambda menos 1
É uma isometria? Então vamos pegar essa relação aqui, vamos inverter. Ou então vamos pegar essa relação aqui e vamos multiplicar por outra. Vamos fazer a seguinte coisa, vamos pegar essa relação aqui, vamos pegar lambda transposto a menos 1, vou multiplicar por lambda transposto a menos 1, eta, e lambda menos 1. Estou simplesmente pegando essa relação, multiplicando a esquerda pelo inverso dessa matriz e multiplicando a direita pelo inverso dessa matriz. Então, multipliquei a esquerda por isso, multipliquei a direita por isso, limpei essa matriz. Só que a inversa da transposta é a transposta da inversa. Então, se lambda fecha essa relação, lambda menos 1 fecha a mesma relação. A sua inversa também é uma isometria. Então, a inversa também é uma isometria. Então, essa propriedade está ok. Então, a gente está diante de um grupo. Então, a gente pode falar do grupo de isometria. Grupo de isometria da métrica do espaço de Minkowski. Então, esse grupo, para nós, é o que a gente chama de grupo de Lorentz. Então, o grupo de Lorentz, ele agrega, né? Ele coloca em conjunto todas as transformações de isometria que deixa essa métrica variável. Então, esse é o nosso grupo. Como o nosso espaço é Minkowski com uma direção tempo e 3 direções de espaço, a gente chama esse grupo de grupo ortogonal. Mas, na verdade, vamos ver, o grupo não é ortogonal. Essas matrizes não são matrizes ortogonais. Vamos pegar essa equação, aqui. Vamos pegar essa equação aqui e vamos tirar uma relação aqui, vamos tirar o lambda menos 1 aqui dessa relação. Vamos pegar essa relação, vou multiplicar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa relação, vou multiplicar a direita por lambda menos 1. Então, eta lambda menos 1 é igual a lambda transposto é. Agora vamos multiplicar a esquerda pelo inverso da métrica, que não é numericamente é igual a métrica. Vamos deixar a matriz inversa. Eta menos 1, que é igual a eta, lambda transposto. Então, essa matriz aqui não necessariamente comuta com essa. Então, o inverso não é o transposto. Então, a gente chamar de ortogonal, um grupo é ortogonal quando o transposto é o inverso. Mas esse grupo aqui é o que a gente chama de um grupo pseudo-ortogonal. Por isso que está implícito aqui. Ele é ortogonal, mas no sentido de uma métrica com uma direção temporal e 3 direções tipo espaço. 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 3, menos 1. Né? Então, pseudo porque é pseudo-euclidiano. Isso é porque é pseudo-euclidiano. Por isso que ele é pseudo. Só vai ser ortogonal se você coloca um eixo complexo. Isso, aí sim, você estaria colocando uma métrica euclidiana num espaço complexo, que é outra coisa. Isso é assim, é problemático, né, pessoal? A gente gosta de colocar o tempo como sendo ortogonal ao espaço, né? Isso. Mas não tem nada que garanta isso, né? Assim, quer dizer, você depende. Que garante que eu não estou viajando num universo que há um ângulo entre espaço e tempo, né? Certo, não só isso, né? A questão é, se você tem, imagina que será que você pode sempre fazer isso, né? Ortogonalizar? Se você tem um conjunto de vetores linearmente independente, você pode sempre, pelo processo de Gram-Schmidt, você pode sempre ortogonalizar essa base. Você pode passar de um conjunto de vetores LI para um conjunto de vetores ortogonais entre si. Então, você pode fazer isso agora, localmente. Agora, se você tem uma métrica que depende do tempo da posição, você pode fazer isso num ponto, mas não em outro ponto. Então, num espaço que seja, que não tem uma métrica dependente do tempo dele, uma métrica constante, isso. Então você pode sempre fazer isso. Você pode sempre ortogonalizar globalmente. A gente já está supondo como ela é constante, então eu falo... Você faz isso num ponto, faz isso em qualquer ponto. Agora, se a métrica depende do tempo, depende da posição temporal, da posição espacial, você pode ortogonalizar num ponto, mas perder a ortogonalidade em outro ponto. Então aí você não pode garantir isso globalmente, só localmente. Tá? Professor, mas quando você faz essa ortogonalização, como é que eu garanto que o que eu tenho agora, que eu estou chamando de tempo, é o que de fato a gente precisa chamar de tempo? Também. Eu começo o tempo. Isso aí. Bom, isso aí é que colocar assim, o que você chama de. Como é que você qual é o teu critério para definir tempo
num espaço que você tem uma métrica definida. O critério que você tem para definir tempo é aquilo que tem que tem vamos dizer, que tem a assinatura positiva. Então, o único critério que você tem a assinatura significa o sinal da métrica. Ele aparecer em DS2, os termos que aparecem com sinal positivo, isso que vai dar a sinalização do tempo. Eu tinha colocado, acho que foi no ano passado, não sei se foi nesse curso ou se foi no outro curso, sobre aquele trabalho do Volovic, Arifieva, né? Foi aqui. E os trabalhos do Zaharoff. Lá, por exemplo, você tem espaços-tempo com mais direção temporal. Você pode ter espaços-tempo com métricas, onde haja uma métrica, vamos dizer, multitemporais. E aí, o que é o tempo e o que é o espaço para você? Então, você pode ter, por exemplo, na relatividade geral, como você sabe, se você pegar um campo gravitacional muito intenso e pegar a métrica de Minkowski, você pode, a métrica de Schwarzschild, então, você pode trocar o sinal, você pode ter uma transição de assinatura. Então, uma coordenada que num espaço, que num sistema de coordenadas para você, ela aparece como uma coordenada tempo espacial, numa outra coordenada, no outro sistema, ela pode aparecer como coordenada temporal. Você pode ter transição de assinatura dependendo da intensidade do campo gravitacional. Então, isso coloca para nós realmente uma questão. Afinal de contas, o que é o tempo na relatividade? Acho que se o tempo tivesse um ângulozinho, que seja, você teria uma direção preferencial, não teria? No espaço, porque ele ia ter uma componente espacial. Mas isso aí seria, mas aí tem que saber o seguinte, Diego, se isso aí seria independente do observador ou não. Você pode ter tempo não ortogonal ao espaço, mas num sistema de referência. A questão é, se você fizer transformações de coordenadas, isso se mantém ou não? Você tem que ter um conceito de inversão. Tá, entendi. Aí isso é essa ponta. Esse é o ponto. Tá? Entendi. Então a gente está tentando dar sentido a esse grupo. E aí a nossa física, quando a gente fala de covariância, quando a gente vai escrever as equações da física, elas vão ter que ser equações covariantes com relação a as representações desse grupo. Então o que nós vamos daqui a pouco começar a fazer é o estudo das representações desse grupo. Mas por enquanto nós estamos tirando propriedades gerais das matrizes desse grupo. Então a primeira propriedade que a gente viu é que esse grupo ele não tem a propriedade de ortogonalidade no sentido estrito, né? A gente pegou essa equação aqui e viu que isso aqui dava θ menos 1, lambda transposto, acho que era isso, né? Tinha explicado, tinha pegado aqui, tinha pegado isso aqui, multiplicado essa relação aqui peguei o inverso aqui, multipliquei essa equação, fiz isso, eu peguei essa equação aqui, multipliquei a direita por lambda menos 1 e fizemos só isso por enquanto. E depois a gente multiplicou a direita por eta, né? Está tudo certinho? Peguei isso aqui, eta vezes lambda menos 1 igual a lambda transposto eta. E depois a gente multiplicou a direita por eta menos 1. Se quiser, eu posso multiplicar até por eta ao quadrado, por eta 2 é 1. Mas eu prefiro multiplicar por eta menos 1, porque essa relação aqui está escrita com os índices covariantes e contravariantes casadinhos, né? A gente poderia pensar o seguinte, essa matriz está escrita assim, isso aqui na verdade significa eta sem a menos 1, eta covariante, eta mi kappa. Essa matriz aqui vai ser lambda a menos 1, kappa, lambda. Essa matriz aqui tem que estar tudo em cima. Eta, lambda, mi. Então isso aqui vai ser lambda transposto, mi, que é igual a lambda, mi. Então, também queria chamar a atenção de vocês para esse fato, que a matriz lambda, ela tem essa estrutura. Um índice em cima e um índice embaixo. Ou, claro, eu posso ter uma transposição, a matriz lambda transposto. Isso aqui é linha, isso aqui é coluna. Ela vai trocar linha por coluna. Então, o que é coluna aqui virou linha aqui. Então, a estrutura da matriz lambda é essa. Um índice em cima, um embaixo em cima. Mas os dois índices têm que estar em posições opostas. Um é contra e o outro é covariante. Essa é a estrutura da matriz lambda. Claro que a matriz lambda menos 1, ela está no mesmo espaço. Porque a gente tem essa relação. Lambda vezes lambda a menos 1 tem que ser igual a identidade. Então isso significa que eu tenho lambda mi kappa, lambda a menos 1 kappa lambda igual a delta
e lambda. Essa relação aqui está me dizendo que a matriz lambda menos 1 tem a mesma propriedade, é um índice em cima e um índice embaixo. Estou colocando isso para evitar confusão quando se vai escrever em componente. Parece que, por que eu estou colocando isso? Sem ter a dúvida, às vezes a gente não percebe. Então a matriz lambda menos 1, ela também tem essa estrutura. Lambda menos 1, um índice aqui, outro índice aqui, ou eu posso pegar a matriz transposta, que vai ser lambda menos 1, só colocando um índice aqui e o outro aqui. Só trocar linha com coluna. Então a estrutura da matriz lambda ou da matriz lambda menos 1 é essa. Índice em cima e embaixo, ou baixo em cima. Os dois intercaminhos. Muito bem, deixa eu apagar isso aqui. Então isso aqui já me deu uma... Por isso que eu estou colocando a relação desse modo. Então a gente inverteu aqui e escreveu então que lambda, perdão, eu estou só retomando essa equação aqui, ela multiplica aqui por eta menos 1. Então essa relação mostra, né, o Diego, aí desse sentido, a pseudo-ortogonalidade. É a ortogonalidade no sentido dessa métrica aqui. Então, nesse sentido a matriz não é ortogonal. Então isso aqui define para nós o grupo é O13. Claro, se essa métrica for uma métrica de espaço quadridimensional, eu poderia estar falando aqui de uma métrica num espaço de qualquer dimensão. Sei lá, D-1. Não teria problema, estou pegando O13 implicitamente. Perfeito, deixa eu apagar isso aqui. Então a gente viu, isso aí forma um grupo, etc. Agora, tem só uma informaçãozinha aqui que é importante que eu vou colocar. É que, vamos tirar o determinante dessa relação. O determinante dessa métrica é 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então, o determinante desse lado esquerdo é menos 1. O determinante de lambda transposto, o determinante da transposta, é igual ao determinante da matriz original. Então, isso aqui vai aparecer o determinante dessa vezes o determinante dessa. E o determinante, isso aqui é menos 1. Então, essa matriz, lambda, ela tem que ter determinante ao quadrado igual a 1. Qualquer que seja a isometria, ela tem que ter determinante, o módulo do determinante tem que ser 1. Que é tipo uma relação de ortogonalidade, uma matriz ortogonal mesmo. Por isso que ela chama de pseudo-ortogonal. A matriz ortogonal sempre tem determinante mais ou menos 1. Então, essa matriz aqui, ela vai ter determinante igual a mais ou menos 1. Só que, se eu multiplicar duas matrizes com determinante menos 1, eu obtenho uma matriz com determinante 1. Então, eu posso pegar esse conjunto de matrizes lambda e dividir esse conjunto em duas categorias. Determinante mais 1 aqui, determinante menos 1 aqui. Qualquer matriz daqui multiplicada por qualquer matriz daqui mantém o determinante 1. Determinante é o produto dos determinantes. Então, multiplicar matrizes com determinante 1 não me tira dessa categoria. O inverso de uma matriz com determinante 1 é uma matriz com determinante 1. Então, está tudo aqui. Porém, se eu pegar duas matrizes com determinante menos 1 e multiplicar, eu saio daqui e venho para cá. Então, aqui eu não tenho a propriedade do fechamento. Então, o setor de determinante menos 1 não forma um grupo, porque o produto de duas transformações de lá sai fora daquele subconjunto. Então, a gente quer estudar qual é o menor grupo contido aqui. Então, a gente perdeu a estrutura de grupo aqui. Então, a gente vai. A ideia, né, como se estudou o grupo de lotes, as representações do grupo de lotes na métrica de 30, foi fixar no setor de forma realmente um subgrupo. Então, vamos trabalhar, quando a gente fala do grupo de Lorentz, chamado grupo de Lorentz próprio, a gente está restrito a esse lado aqui. A gente vai estar trabalhando com todas as matrizes lambda que satisfazem essa equação, mas que além disso tem uma outra característica, o determinante dela seja 1. Então isso aqui é que vai formar para nós o grupo SO13. O O é de pseudo-ortogonal. Então o O está significando isso. Isso aqui é O13. É uma quase ortogonalidade, a menos do eta. E o S significa ser especial. Grupos especiais são grupos que têm são matrizes que têm determinante 1. Então, essa propriedade aqui está sendo colocada por essa condição. Então, estou restrito. Então, aqui eu estou com, isso aqui é o meu grupo O13 e aqui é o meu grupo S13. Depois, para completar todo o grupo, a gente depois tem que ver o setor de determinante menos 1.
mas é o setor que vai envolver transformações discretas, que nós vamos chamar depois de paridade. Então a gente pode se restringir para fazer a física ao setor de transformações, né, que tem um determinante mais um. Outra coisa importante, vamos pegar aquela relação lá, um instantinho só, vamos pegar essa daqui. Vou pegar essa primeira relação ali, que está escrito assim: beta mini igual a lambda transposto de capa. Professor, Pode falar, André. não ficou muito claro para mim. O setor do grupo, cujo determinante é igual a 1, é fechado na multiplicação, né? E é fechado por Tudo bem, o multiplicação. que isso implica? Não ficou muito claro para mim. Tá, isso implica que você tem realmente um grupo. Então qualquer transformação dali se fecha. Então você se fecha ali mesmo, a inversa está ali, a identidade está ali. Então você vai usufruir isso aí forma um grupo, você vai poder estudar as representações, e esse grupo tem determinante mais um. Então isso significa que você vai poder estudar todas as representações desse grupo, e esse grupo pode ser continuamente ligado à identidade. Tem uma propriedade muito importante aí, que vai associar esse grupo uma álgebra. O problema do grupo, se o grupo tem determinante, o setor tem determinante menos 1, você perde a propriedade de fechamento. Então você perde uma propriedade, vamos dizer, de álgebra de Lie. Então a vantagem de você ficar no setor do grupo é porque você pode absorver todas as propriedades que os grupos de Lie têm. Certo? Professor, a álgebra estuda esse outro caso quando não tem fechamento? Fora... Não, você tem que usar a álgebra mais as transformações que a gente chama de discretas. Discretas. Tem que estudar você perde com discreto. Então, gente, então, essa relação significa isso. Então vamos pensar aqui, vamos pegar o elemento θ00, que é mais 1. Então isso aqui vai ser lambda transposto 0 capa, eta capa lambda, eta lambda 0. Só pegando o elemento 00 dessa transformação. O índice ali, né? Mas 0, 1, 2, 3. Agora, essa matriz aqui, ela é completamente diagonal. Ela é 1. Então, quando o capa e o lambda forem 0, essa relação vai poder ficar assim. Lambda transposto 0 capa, eu posso escrever assim. Lambda capa 0. Tá aqui, não. Lambda transposto 0 capa. Eu botei assim, lambda capa 0. Só tirei o transposto e troquei linha com coluna, obviamente. E aí vamos agora abrir esses índices aqui. O capa pode ser 0. Como o capa pode ser 1, 2, 3. Só que quando o capa for 0, como essa matriz é diagonal, necessariamente o lambda é 0. Então o primeiro elemento que sai daqui vai ser lambda 0, 0, vezes zeta 0, 0, que é mais 1, vezes lambda 0, 0. Então vai sair lambda 0, 0 ao quadrado. Quando eu faço capa igual a 0, necessariamente o lambda é igual a 0. Depois, capa é igual a 1. Aí o lambda vai ser 1, que é a métrica diagonal. Capa é igual a 2. Então, quando esse cara aqui for um índice espacial, quer dizer, o meu índice capa, ele pode ser 0 ou aqueles índices I, 1, 2, 3. A mesma coisa o índice lambda. É 0 e o índice J, 1, 2, 3. E a gente já viu que a matriz eta capa lambda, ela tem essa propriedade. Quando capa ela é mais 1, quando capa é igual a lambda, é igual a 0. E ela é menos 1, quando capa é igual a lambda. Ou quando esses dois índices espaciais são iguais. Ela seja menos IJ. Quer dizer, quando capa igual a lambda, igual a I, igual a J, vamos pegar os dois índices espaciais iguais, ela vale menos 1. Se os dois índices espaciais forem diferentes, ela é 0. Porque a matriz é assim, mais 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então, quando esse índice aqui for I, esse índice aqui vai ser I também. Só que vai ser eta II, que é menos 1. Então, isso aqui vai ficar para nós menos eta I 0 vezes eta I 0, vezes lambda I 0. Perdão, lambda I 0 ao quadrado. Claro, somar lambda 1, 0 ao quadrado, mais lambda 2, 0 ao quadrado, mais lambda, tem um somatório implícito, né? Isso aqui é lambda I 0 vezes lambda I 0. E isso aqui desse lado aqui
também é 1. Então a gente tem que lambda 0, 0 ao quadrado é 1 mais lambda e 0 ao quadrado, somado, né? Soma de 1 a 3. Então, isso mostra para nós que lambda 0, 0 e módulo é sempre maior do que 1. Maior ou igual a 1. Então vai ser 0 quando isso aqui for 0, né? Quando esses carinhos todos aqui forem 0. Ele vai ter lambda maior ou igual a 1. Então nós vamos aqui também estudar todas aquelas transformações, o lambda 0, 0, né? Vamos estudar todas aquelas transformações que tenham lambda 0. Claro, lambda 0, 0 pode ser maior do que 1 ou menor do que menos 1. Nós vamos nos restringir ao estudo do lambda 0, 0 maior ou igual a 1. Por quê? Porque esse tipo de transformação feito aqui, ó, x'0 é igual a lambda 0, 0, x0 mais lambda 0i xy, vou pegar a primeira transformação, né? Nas coordenadas, para estudar a isometria, vou fazer uma transformação nas coordenadas. Então, se esse cara aqui é positivo, significa que eu não estou mudando a direção temporal. Um tempo positivo aqui é um tempo positivo aqui. Se esse cara fosse negativo, eu estaria trocando o sinal do tempo. Então, nós nos restringimos, nesse grupo, a estudar. Quando a gente estuda o grupo de Lorentz, o SO13, né? Então, na verdade, a gente está tendo duas particularizações. A gente está já pegando que o determinante de lambda é 1, é o positivo, mais 1. E estamos pegando que o lambda 0, 0 é maior ou igual a 1. Então, esse grupo aqui é o que a gente chama na literatura de grupo de Lorentz restrito. A gente bota SO0, 1, 3. Então, o O é de ortogonal, o S é de determinante 1, e esse 0 aqui, na verdade não é 0, é um O. É O de ortócrono. Ortócrono significa que você vai manter o sinal do tempo. Vai chamar de lambda 0, 0 de maior ou igual a 1. Isso não perde a propriedade de grupo. Se eu multiplicar duas matrizes com essa propriedade, a terceira matriz que é formada mantém essa propriedade. Então, esse subgrupo restrito, que é o grupo que a gente usa para fazer as representações tensoriais do grupo de Lorentz. Então, esse é o chamado grupo de Lorentz restrito da relatividade especial. Então, é esse grupo que a gente vai estar interessado em estudar. Então, isso vai definir para nós as isometrias dos espaços uniformes e as representações. Então, quando nós formos definir objetos escalares, objetos espinoriais, as classes de espinores, né? Quando formos definir os vetores, os tensores e os espinores tensoriais, né? Então a gente vai ter, quando a gente for estudar todos esses objetos a gente vai chamar de representações irredutíveis. Vamos usar aqui a sigla normal, né? REPS, né? São representações irredutíveis do grupo de Lorentz restrito ou ortógono. Então é esse grupo que a gente vai estar estudando e a gente vai classificar as grandezas da física. Hoje a gente sabe que um setor importante para nós aqui é o setor dos espinores, desde a equação de Dirac, né? Quer dizer, a gente tem os espinores no grupo da relatividade especial, a gente tem várias categorias de espinores. A gente tem os espinores de Vario, left e right, temos os espinores de Dirac, que representam as partículas carregadas, uns no meio. Temos os espinores de Majorana, que tem aí aparecido na matéria condensada como excitações, né, isolantes topológicos. Temos também uma classe de espinores, né, novos que vêm sendo estudados em conexão com a matéria escura. São os espinores de Guará, né? Lá do professor, os elfos. O pessoal lá em Guaratinguetá que estuda esses elfos aí. Esses elfos é uma nova categoria, quer dizer, uma categoria de espinores que já foram estudados por um pesquisador chamado Lunesto, né? Esse Lunesto, ele classificou essa categoria de espinores como sendo uma espécie de uma generalização dos espinores de Majorana. Eles são espinores que eles são mais ainda do que Majorana. São espinores com características muito particulares e hoje em dia está se estudando esses objetos como possíveis candidatos à matéria escura
E, inclusive, no LHC, está na agenda lá, por exemplo, do CMS, eventualmente poder detectar algum tipo de partícula que possa corresponder àquilo que se chama de ELCO. Ainda não existe na física nenhuma identificação com os ELCOs. Nós temos espinores de Majorana vários, espinores vários são os neutrinos leves, os antineutrinos leves, as partículas tipo tira, com elétron, com mu, com pósitron, mu mais, mu menos, mu mais, tal menos, tal mais, e os quarks, que são férmions de Dirac. Férmions de Majorana, nós não temos exemplos ainda na física de partículas. Há uma suposição de que os neutrinos massivos possam ser neutrinos de Majorana, mas ainda não está, isso não está acertado. Inclusive tem papers computantes recentes agora, de algumas semanas atrás, estudando certas supernovas e mostrando que, a partir dos dados observacionais dessas supernovas, os neutrinos massivos não devem ser de Majorana, mas devem ser de Dirac. Esse paper está em linha de colisão com com a tradição da literatura de neutrinos massivos, que é considerado neutrinos massivos de Majorana. Então, essa é uma questão. Mas agora, na matéria condensada, até mandei o paper para você, né, Will? E na matéria condensada, a gente tem alguns exemplos já de formação de espinores de férmions de Majorana em sistemas de baixa dimensionalidade. E os ELCOs é uma nova categoria de espinores, e esses ELCOs aqui não foram identificados em nenhum sistema físico. Pode ser, é uma proposta, que os autores que trouxeram o conceito de ELCO. Esse ELCO é uma abreviação alemã, né? Eigenspin, então isso aqui seriam, na verdade, espinores, Eigenvector. São espinores que são autovetores da matriz de conjugação de carga. Então, é uma abreviação, uma abreviatura alemã para essa coobjetivo. Nós vamos estudar isso, vamos falar no curso sobre o que são os ELCOs também. Quando a gente estudar as representações fermiônicas, a gente vai falar sobre. Então, a gente vai estar estudando grupos de espinores para a gente, na verdade, poder categorizar tudo aquilo que possam ser objetos relativísticos. E aí, claro, esses objetos relativísticos podem ou não ser carregados. Se eles forem carregados, eles estão diretamente ligados às propriedades eletromagnéticas. Então, a gente vai ver qual é a fonte, né? Como fica o eletromagnetismo ligado a esses objetos. Como é que é o eletromagnetismo de um férmion de Majorana? Enquanto ele é diferente do eletromagnetismo do férmion de Dirac. Como é que é o eletromagnetismo de um ELCO? Como é que é o eletromagnetismo de um neutrino, por exemplo? O neutrino não tem carga, obviamente. Mas o fato dele não ter carga não impede dele ter propriedades eletromagnéticas. Ele pode ter momento magnético. Então a gente vai definir um pouco, tem um aspecto microscópico que as equações de Maxwell não revelam, mas que o grupo de Lorentz revela. Então, através da representação do grupo de Lorentz, a gente vai poder fazer uma análise mais detalhada do lado direito das equações de Maxwell. O que é o Rho? O que é o J? Não são simplesmente distribuições de cargas e correntes. São distribuições de cargas e correntes, sim, mas de algum tipo de matéria. Onde é que o spin entra ali? Então, essa análise a gente vai poder fazer graças a esse estudo mais microscópico das representações do grupo de Lorentz. Então, é isso que eu estou contextualizando. É isso que vai estar em jogo, talvez, nos próximos 2 encontros ainda, tá certo? Então, vamos começar aí. Desculpa, pessoal, você deve estar muito cansado. Vocês querem 5 minutos para dar uma, pelo menos, esticada aí? É bom, né? Eu também acho. Né? Oi? Não, vai ser, hoje vai ser até 7 horas. Então, são 6h15, 6h25 a gente se encontra. Vamos fazer isso aqui um campo de concentração. Né?